É isso, gente. Hoje, 25 de setembro de 2017, é o dia do encontro com o autor. Eu estou esperando você lá em 25 de setembro, às 17 horas, Salão de Leitura da Biblioteca Pedro Aleixo, Câmara dos Deputados, Anexo 2. E na nossa dica de hoje, dica número 79, eu quero falar sobre suspensão ou levantamento da sessão. Então, um dos meus alunos me apresentou essa dúvida no fórum, porque ele estava comparando a possibilidade do presidente. O presidente da Câmara pode suspender, pode levantar e pode encerrar, da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E aí ele foi comparar com o que está lá no regimento da Câmara dos Deputados, onde a gente trata de suspensão, levantamento, e aí ele ficou um pouco na dúvida, porque a forma como o regimento da Câmara dos Deputados trata os casos em que o regimento da Câmara diz que vai ser de levantamento da sessão, o regimento da Câmara Legislativa diz que esses casos são de suspensão da sessão. Então ele ficou em dúvida, com razão, me solicitou e eu esclareci para ele. Então coloquei aí, preparei uns slides com o texto das perguntas e da resposta. Vou aqui rapidamente fazer essa leitura e hoje à tarde, 17 horas, espero você lá na Câmara dos Deputados. Caro professor Luiz Cláudio, minha dúvida é a respeito de levantamento e suspensão das sessões da CLDF. Primeiramente, estudando o RICD, Regimento da Câmara dos Deputados, o artigo 70 fala em suspensão da sessão para conveniência para manutenção da ordem. Em seguida, o artigo 71 fala das hipóteses de levantamento da sessão: tumulto grave, falecimento de certas autoridades, decretação de luto oficial, falta de quórum nos debates. Pronto, isso aqui é lá no Regimento da Câmara dos Deputados. A partir disso, ele diz: indo para o RICLDF, tal regimento elenca em seu artigo 102 como casos de suspensão os mesmos citados como levantamento no RICD. Além disso, fiquei na dúvida porque o RICLDF cita no artigo 42, inciso 1, a linha C, que cabe ao presidente da CLDF levantar as sessões da CLDF, mas não encontrei no regimento nenhum dispositivo em que isso se aplicaria. Então vamos lá. Em suma, minha dúvida é sobre o que é levantamento de sessão e o que é suspensão de sessão, pois estudando os dois regimentos, isso me pareceu meio vago. Muito obrigado, William. Então, agradecer primeiramente ao William, que nos deu essa oportunidade de refletir sobre esses temas e vamos ver agora como que eu respondi para o William essa situação. Acompanha comigo. Então, olha só. O artigo 42, inciso 1, a linha C, informa que compete ao presidente convocar, abrir, presidir, suspender, levantar e encerrar as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes. Então, competência do presidente da Câmara Legislativa. Então, dentre elas, suspender, levantar e encerrar. Levantamento é praticamente um sinônimo de encerramento. A ideia de levantar é que ocorra antes do tempo para o seu término, o tempo regularmente programado, e antes de cumprida a pauta. Todavia, uma vez levantada a sessão, será necessário convocar outra para que o plenário se reúna novamente. Então, veja essa ideia, por exemplo, no artigo 113, parágrafo 3º. Outras aparições desse termo constam no artigo 122, parágrafo único, e artigo 128, parágrafo 3º. Então, vão aparecer ali essa ideia, o termo levantamento com a ideia de encerramento, tá bom? Essa resposta é errada que apareceu aí, gente, não tem nada a ver. Pode ignorar. Suspensão. Suspensão é uma interrupção provisória, podendo o plenário voltar a se reunir para continuar os trabalhos da mesma sessão. Por exemplo, o artigo 10, inciso 3º e inciso 6º, que são dispositivos que falam sobre a eleição da mesa e que vai ter, por exemplo, a possibilidade de suspender a sessão para, depois que se faz o registro das candidaturas para a elaboração das cédulas. Então, suspende e logo em seguida vai retomar a sessão para fazer a eleição da mesa. Então, isso é um caso de suspensão, é uma interrupção breve, onde logo em seguida se retomam os trabalhos. O RICLDF disciplina o assunto de maneira diferente do RICD. As hipóteses de levantamento na Câmara dos Deputados são hipóteses de suspensão na CLDF. Veja o artigo 102, parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. Do período do tempo da sessão serão descontadas as suspensões ocorridas. Parágrafo 2º. A sessão suspensa será encerrada quando os trabalhos não forem retomados. No caso do parágrafo 2º do artigo 102, a suspensão assumirá caráter de encerramento quando não se retomarem os trabalhos, o que confirma a ideia de que a suspensão é algo provisório e que somente excepcionalmente poderá implicar o encerramento da sessão.
Priorizar escolhas mudam histórias. Então, essa foi a dica de hoje. Essa coisa é um pouco confusa mesmo no regimento da CLDF, porque de fato os casos que a Câmara coloca como de levantamento, que significa o encerramento da sessão, os trabalhos acabam de vez e para começar tem que convocar uma nova, a CLDF colocou aí como suspensão. E aí se a gente vai olhar isso é bastante curioso, que a gente começa a ler o texto do dispositivo e a gente acaba não ficando com muita clareza. Quer ver um exemplo? Então, por exemplo, olha o artigo 102. A sessão da Câmara Legislativa poderá ser suspensa antes do prazo previsto para o término de seus trabalhos a juízo do presidente da Câmara Legislativa ou nos casos de tumulto grave ou conveniência da manutenção da ordem. Então, tumulto grave na Câmara dos Deputados é levantamento da sessão, acaba a sessão mesmo. Na Câmara Legislativa está aqui como suspensão. Ou conveniência da manutenção da ordem. Tanto aqui na CLDF quanto lá na Câmara dos Deputados, a conveniência da manutenção da ordem é uma hipótese de suspensão da sessão. Outro caso, falecimento de deputado distrital, do governador, do vice-governador, do Distrito Federal, ainda quando for decretado luto oficial. Gente, decretou luto oficial, você vai suspender a sessão para retomar os trabalhos depois, num outro dia, porque no mesmo dia não faz o menor sentido. Então, na Câmara dos Deputados, o falecimento ele implica levantamento, que é encerramento da sessão. Só que na Câmara Legislativa isso aparece como hipótese de suspensão. Presença nos debates de menos de 1/4 do número total de deputados distritais. Também está aqui como um caso de suspensão da sessão e não de levantamento. É isso aí, o assunto é um pouco meio misturado, meio confuso, meio bagunçado, mas eu espero, com essas explicações, ter ajudado você a entender um pouquinho melhor naquilo que é possível a gente entender isso, tá bom, gente? Do jeito que está aí, é assim que a gente vai ter que levar para a prova. Suspensão são aqueles casos elencados e levantamento, o presidente vai poder suspender, levantar ou encerrar. Parecem ser 3 coisas distintas, não necessariamente. Levantou, está encerrando. E se suspender, se não puder retomar, vai acabar encerrando também. Foi a dica de hoje, sou o Luiz Cláudio Santos. Se gostou, deixe seu comentário. Se não se inscreveu ainda, se inscreva aqui na minha página, no meu canal no YouTube e vamos prosseguir nessa jornada juntos, confiantes, para conquistar a sua vaga.